Jesus, meus amores e minhas amoras! E aí, tudo bem com vocês? Como foi que vocês passaram esta semana, hein? Creio que foi tudo bem, porque com Jesus no barco vai tudo bem! E nós estamos agora começando com a aula dos primários, essa revista maravilhosa, né? A classe dos primários, que tem como título Conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. Nós estamos, olha só, com a lição de número 12. É isso mesmo, a penúltima lição, crianças. Vai já terminar mais um trimestre. E vocês aprenderam muitos, não é verdade? Agora, neste momento, vamos chamar, sabe quem? Uma amiguinha nossa, que ela é linda. O nome dela é Vitória. Olha como Vitória é linda, não é, crianças? Vitória, ela vai nos ajudar a orar. Exatamente. Vamos lá, né, Vitória? Nós agora vamos fechar o nosso olhinho, criança, porque para orar é bom fechar o olho. E Vitória, olha só, Vitória fechou o olhinho dela. E você? Você já fechou o seu olhinho? Já? Pois é, criança, para orar precisamos fechar o olhinho, porque aí quando a gente está com o olhinho fechado, nós não vemos nada que está passando ao nosso redor e fica mais fácil da gente se ligar com Deus. Vamos lá fazer esta oração? Papai do céu, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo por mais uma aula, Senhor, por mais uma aula dos primários, Senhor, onde nós iremos, Deus querido, aprender mais da Tua palavra. Papai do céu, abre o nosso entendimento, dá sabedoria aos nossos professores, para que eles possam ensinar, Senhor, a Tua palavra com excelência. Ó Deus querido, vem abrir a nossa mente também. Abre, Senhor Jesus, a mente dos pequeninos, Senhor, para que eles possam aprender mais da Tua palavra. Hoje, para todos sempre. Amém! Glória a Deus! Como eu estava falando, nós estamos, ó, com esta lição, não é? Dos primários. E você, criança que está em casa, você já pegou a sua lição? Se você não tem lição, não tem problema. Pega um caderno, pega um lápis, uma borracha. Já está sentado na mesa, assim como eu estou sentadinha? Muito bem. E aí, já pegou a sua Bíblia? Parabéns, criança, que maravilha! Você já pegou a sua Bíblia. Este livro é o livro mais importante do mundo. Este livro, ele é poderoso. Este livro é uma carta que Deus deixou para nós, certo? Para que possamos aprender mais da sua lei, da sua palavra. E aí, como eu já havia dito, né? Nós estamos na lição de número 12. A lição de hoje é a de número 12. Vamos ver, está aqui a lição de número 12. O nosso título da lição é Ananias, um herói evangelista. Olha só, crianças, nós já tivemos tantos heróis. Vamos ver os heróis que nós já falamos sobre ele. Já falamos de Noé, de José, de Joquebede, de Raabe, de Ruth, de Josafá, de Neemias, de Mardoqueu, né? Do menino que foi herói, de Estevão. E essa aula de hoje fala sobre Ananias. Olha só o título. Vamos repetir comigo o título da lição? Ananias, um herói evangelista. Muito bem. Só vocês em casa, tá? Vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Muito bem, crianças, vocês são demais, glória a Deus. Nós já sabemos, né, qual o título da nossa lição. Agora, crianças, peguem a sua Bíblia, tá? Porque nós iremos agora para a memória em ação. E nós precisamos ler na palavra de Deus, não é? A palavra de Deus, ela nos ensina, nos encaminha para o lugar certo,
para a gente fazer o que é certo, o que é correto, né? Então, a nossa memória em ação hoje está em Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Sabe o que é que diz a nossa memória em ação? Diz assim, ó: anunciem o evangelho a todas as pessoas. Olha só, Marcos 16, 15. Vamos repetir? Vamos lá? Vamos agora olhar para o visual que está aqui, ó. Marcos 16, 15. Diz assim, ó. Olha só, aqui, ó, tá? Diz: anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. É isso que Jesus quer, crianças, que você fale, que você pregue, que você saia anunciando esse evangelho aqui, ó, esta palavra. Então, criança, você pode estar se perguntando: ah, professora, mas eu tenho que pregar o evangelho somente para as crianças? Não, Nanina, não. Você pode pregar para os pré-adolescentes, para os jovens, para as pessoas mais maduras. Você pode pregar o evangelho até para os anciãos. Isso mesmo, aquelas pessoas mais experientes, não é? Que tá com cabelo branco, tá bom? Você pode pregar o evangelho a toda criatura. Então, é isso que a memória em ação diz. Anuncie, fale, pregue para toda criatura. Crianças, você já falou de Jesus para alguém que perseguia o evangelho, hein? Alguém que não gostava de pessoas que são evangélicas, pessoas que são crentes, que são salvas. Você já falou para alguém assim: não, eu não gosto de crente, eu não quero saber disso. Você já falou de Jesus para uma dessas pessoas, hein? Pois é, a história de hoje fala de um servo de Deus que foi falar de Jesus para alguém que perseguia os cristãos. Vamos saber quem foi esse servo de Deus? Olha só. Quando Jesus ele ressuscitou, ele deixou uma missão para todos os que creem. Todos os que criam nele, Jesus deixou uma missão. Sabe qual foi esta missão? Contar a todos que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e subiu aos céus para separar um lugar muito especial para aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador. Olha só que coisa legal, não é? Assim, muitos seguidores de Jesus fizeram. Um deles, sabe quem foi? Exatamente, crianças, foi Ananias. Ele falava do amor de Jesus a todas as pessoas. Jesus, ele foi o Filho perfeito de Deus, do Deus Criador, crianças, do Deus que fez o céu, que fez as plantas, que fez as nuvens, do Deus Santo, do Deus que não tem pecado, do Deus que não erra, que não mente, do Deus que é amor. Lá em João 3,16 diz que Jesus, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira muito, muito especial. E é por causa desse grande amor de Deus, né, que Jesus ele determinou para que os seus seguidores falassem desse lindo lugar, deste lugar que é o céu. Olha só, os fariseus, crianças, que eram um grupo religioso judaico, eles odiavam os seguidores de Jesus. Eles faziam de tudo, criança, para prender os seguidores de Jesus e até mesmo matá-los. Olha só que coisa horrível, não é? Essas pessoas eram pecadoras. Essas pessoas, esses fariseus, eles eram pecadores. Por quê? Porque quem odeia o outro, né? Quem odeia as pessoas ao ponto de querer matar,
Isso é pecado, elas são pecadoras. E pecado, criança, pecado é tudo aquilo que a pessoa pensa, tudo aquilo que a pessoa faz e tudo aquilo que a pessoa fala que desagrada a Deus. Exatamente. Olha, o pecado, ele precisa ser castigado, porque o salário do pecado é a morte, e é a morte eterna, é a separação para sempre de Deus. Olha, crianças, os fariseus, eles estavam distantes de Deus e eles precisavam da salvação eterna. Na aula passada, nós vimos o que aconteceu com Estevão, né? Um verdadeiro herói, ele cumpre a sua missão até quando sente medo. E Ananias, ele era assim. Ele cumpria a sua missão, mesmo quando ele sentia medo. Um dia, crianças, correu uma notícia de que um dos piores perseguidores de cristão estava chegando à cidade de Damasco, onde Ananias morava. Seu nome era Saulo. Ele tinha autoridade, sabe para quê? Para prender e maltratar qualquer cristão. E assim ele fazia. Mas mesmo sendo mal, ele também precisava do amor de Jesus. Jesus, criança, ele é o filho perfeito de Deus, né? Jesus, ele também amava Saulo, certo? Ele tinha um amor muito grande por Saulo. Jesus, ele nasceu, Jesus, ele cresceu, Jesus, ele cumpriu a sua missão aqui na terra, ele pregou o evangelho, Jesus, ele curou, transformou vida, Jesus, ele só fez o bem. Mas, crianças, Jesus, ele foi crucificado, Jesus, ele derramou o seu sangue, Jesus, ele morreu, né? Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, crianças. Está escrita lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Jesus, ele veio nos salvar da condenação eterna e veio salvar a Saulo também. Olha aqui onde está Saulo, crianças. Ele veio também salvar a este homem. Só que quem iria lhe falar isso? Quem iria falar o evangelho? Quem era que ia dizer para Saulo que Jesus queria salvar ele também? Quem? Se todos tinham medo dele. Jesus, ele sabia quem seria este super-herói. Vocês sabem quem era? Hein? Isso mesmo! Ananias, crianças. Ananias, ele iria falar para Saulo sobre Jesus. Vamos ver como foi que Ananias fez? Jesus, ele apareceu a Ananias, olha só, certo? E ele disse assim para Ananias, para que Ananias fosse até a casa de Judas. Não era Judas aquele que traiu Jesus, era outro Judas, tá? Que ele fosse até a casa de Judas procurar Saulo. Ele tinha falado para Saulo, crianças, que iria um cristão lá em Ananias. Por quê? Porque Saulo, quando Jesus apareceu a ele ficou cego, certo? Ele ficou assim, ó, cego, tá? Então, Jesus, ele tinha falado a Saulo que iria um cristão, né, na casa, lá onde ele estava, lá onde Saulo estava, para orar por ele, para ele voltar a enxergar. Isso mesmo. Saulo, ele ficou cego, né, como eu tinha lhe dito. Por quê? Porque Jesus apareceu a ele
com uma forte luz, uma luz muito forte. E perguntou assim para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A luz era tão forte que Saulo ficou sem enxergar nada, nadinha, certo? Ele ficou totalmente cego. E Ananias, então, ele respondeu assim para o Senhor. Ananias ficou com medo, Ananias ficou preocupado. E Ananias disse assim: Jesus, muita gente fala desse homem Jesus. Ele persegue os cristãos. Foi isso que Ananias falou para Jesus. Mas, crianças, Jesus, ele respondeu assim para Ananias: Vá, Ananias, pois eu escolhi Saulo para trabalhar para mim. E Ananias, sabe o que foi que ele fez? Ele obedeceu quando Jesus falou com ele. Chegando lá, crianças, lá onde Paulo estava, Ananias, sabe o que foi que Ananias fez? Ananias, ele pôs as mãos sobre Saulo e disse assim: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus, certo? É o mesmo Jesus. E que neste momento você possa ver e fique cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Sabe o que aconteceu, criança? No mesmo momento, tá? Paulo, que estava assim cego, no mesmo instante caiu dos olhos de Paulo 2 escamas, caíram dos seus olhos e ele, pôde ver novamente. Ele pôde enxergar novamente, crianças. Que coisa mais maravilhosa, E ali, olha, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Após aprender mais sobre Jesus, até Saulo, também chamado de Paulo. Depois Jesus mudou, disse que o nome de Saulo não seria mais Saulo, seria Paulo, Ele não parou mais de falar de Jesus. Ele percorreu boa parte do mundo, ganhando milhares de vidas para Jesus. Graças a este grande herói, a este herói chamado Ananias. Paulo, criança, ele foi um dos maiores missionários que o mundo já teve. Olha, crianças, Ananias e Paulo e outros cristãos, outros servos do Senhor, eles anunciavam o Evangelho. E é isso que Deus quer que você faça, que você anuncie, que você pregue, o Evangelho, que você fale de Jesus, que você diga que Jesus, ele viveu aqui na terra, que ele anunciou a sua palavra, que ele deixou o seu trono de glória, tá? Mas que ele foi perseguido, que ele morreu, que ele foi crucificado, que ele derramou seu sangue, que ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Você precisa anunciar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, certo? Olha só, Jesus, ele cumpriu aqui na terra a sua missão, Ele quer, criança, que todas as pessoas se salvem. Ele quer dar vida eterna para todas as pessoas. Mas, para que as pessoas tenham vida eterna, tem uma condição. Sabe o que é? Sabe qual é a condição? Para que você possa morar no céu, você precisa receber Jesus como Salvador. Para quem recebe Jesus como Salvador, ele tem uma promessa. Quando você recebe a Jesus, Jesus te dá uma promessa. Sabe qual é? De se tornar filho dele. Está escrito lá em João 1,12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, certo? E neste momento, você que está aí na sua casa, você que é jovem, que é adolescente, que é criança e tem o desejo de receber a Jesus, receba Jesus hoje. Você quer receber a Jesus e ter seus pecados perdoados e o seu nome escrito lá no céu? Se você recebeu a Jesus como seu Salvador,
faça um sinal assim com a mão, coloque aqui no seu coração a sua mão, certo? E repita comigo essas palavras assim, ó. Eu reconheço que sou pecador. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, mas que ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu hoje quero recebê-lo como meu Salvador. Muito bem. A você que recebeu a Jesus hoje, Deus te deu uma certeza de salvação. Sabe qual é? Lá em João 5:24 diz assim: na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então você tem a vida eterna porque você recebeu a Jesus. E quando você se torna filho de Deus, Ele quer que você o conheça melhor. Sabe como? Crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito lá em 2 Pedro 3,18, certo? E como é que eu vou crescer, professora? Você vai crescer lendo a Bíblia e obedecendo a ela também, porque não adianta só ler sem obedecer, tá? Você vai orar a Deus. Orar é conversar com Deus. Você vai para a igreja. No momento nós não podemos ir, né, criança? Mas assim que as igrejas abrirem, ó, você pode ir. E você é a igreja, você pode fazer o culto na sua casa. Você pode louvar a Deus, tá? Cantar hinos de louvores e testemunhar. Testemunhar é como? É você sendo uma criança obediente, sendo uma criança que prega o evangelho e anuncia Jesus, tá bom? E agora eu quero deixar um desafio para você, sabe o que é? É para você, né, ligar para um coleguinha seu ou passar uma mensagem pelo WhatsApp, tá? Aquele coleguinha que não é crente. Aí você vai falar de Jesus para este coleguinha, para ele aceitar Jesus como Salvador, tá bom? Então agora nós vamos fazer uma oração geral. Estamos terminando a nossa aula. Eu quero chamar novamente Vitória para ela orar conosco. Vitória vai fechar o olhinho e eu também vou fechar o meu. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus, para te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão doentes, Senhor, com essa enfermidade. Ó, Pai querido, eu também quero pedir, Senhor, que Tu entre nos hospitais, Senhor, que Tu venha trazer a cura para essas pessoas. As famílias, Senhor, que estão enlutadas, Senhor, que perderam seus entes queridos, Senhor Jesus, vem confortar. Ó, Pai querido, neste momento também, Senhor, eu quero te pedir pela nossa nação, pelo mundo. Ó, Senhor, tira, Senhor, esta pandemia, Senhor, do nosso meio. Eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Te peço por essas crianças que estão em casa, que Tu venha guardar elas, seus familiares neste momento. Ó, Deus querido, te peço também por aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, Senhor, que Tu venhas guardá-lo, Senhor, livrar ele de todo o mal. E também eu quero terminar a nossa aula já te agradecendo por este momento tão maravilhoso, Senhor, tão lindo, Senhor, que Tu tens marcado conosco todos os domingos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Crianças lindas de Jesus, meus amores e minhas amoras, um beijo. Tchau.